Do livro Vinha de Luz, capítulo 138, Iluminemos o Santuário, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Iluminemos o santuário, pois nós somos um santuário do Deus vivo. Paulo, 2 Coríntios 6:16. O esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé. Enquanto dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico. Ao apagar das luzes terrestres, porém, inabilitados à movimentação no campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. São companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado. Absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E, pouco a pouco, o Filho de Deus, encarnado na Terra, de rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa à condição de mendigo de luz e paz, na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas, porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhes são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime com a divindade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com mais um capítulo do livro Vinha de Luz, agora com o título Iluminemos o Santuário. Com esse título, Emmanuel utiliza
esta passagem evangélica dita por Paulo de Tarso. Pois nós somos um santuário do Deus vivo. Santuário significa um templo religioso, sagrado. Então, Paulo está afirmando que nós, espírito com esse corpo, nós somos um santuário divino. É isto que nós entendemos. Ele diz, Emmanuel, explicando esta passagem, o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Emmanuel está dizendo que o esforço individual de cada um de nós que vai estabelecer a diferenciação entre as criaturas. Porque a distribuição destas oportunidades divinas são para todos. Ele ainda reafirma dizendo indiscriminadamente, ou seja, sem distinção de forma igual a para todos, é o que ele está dizendo, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Ele está afirmando que Deus envia para nós todas as possibilidades para todos nós, para que nós possamos crescer mentalmente e elevar também para o campo superior da vida, que é o espiritual. Nesta outra parte, ele diz que todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. A palavra consoante significa que nós concordamos, e a sentença é uma determinação, uma definição. Assim podemos entender que todos somos, pois, concordantes com essa definição de Paulo, que somos santuários do Deus vivo. E realmente concordamos. Mas Emmanuel diz que apesar disso, de nós sabermos disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé. Ele está afirmando que uma grande parte das pessoas, do povo, eles se declaram afastadas da luz. Isto é, eles é que querem se afastar da luz. E também eles desertam ali a fé. Eles abandonam. Deserdada significa abandonar. E diz ainda que, enquanto dispõem da saúde, isto é, essas pessoas que estão afastadas da luz e da fé, enquanto elas dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário, leve e irônico. Estas pessoas, então, que estão afastadas, elas que se afastaram, enquanto elas têm o tesouro da saúde dessas possibilidades humanas, elas ficam fazendo piadas, e de forma irônica. E diz ainda que ao apagar das luzes terrestres, ou seja, assim que essas pessoas desencarnam, porém, estão inabilitados, ou seja, elas foram reprovadas, porque elas assim o quiseram. Enquanto ela dispõe de saúde, do tesouro dessas possibilidades humanas, elas fazem piadas. Só que no apagar das luzes, que ela desencarna, porém estão inabilitados, ou seja, elas estão reprovadas. E com isto, a movimentação no campo da fantasia, elas estão também sem condição. Por quê? Ela se vê sem condição. Ela não tem um corpo mais, ela não tem como fazer aquilo que ela fazia. E por isto, diz Emmanuel, que elas revoltam-se contra a divindade. Olha que coisa interessante.
essas pessoas fizeram porque queriam fazer. Elas tinham o livre-arbítrio. E aí ela se revolta contra a divindade, contra Deus. E precipitam-se em abismo de desespero. Por quê? Porque ela não pode mais fazer aquilo que ela fazia. E Emmanuel diz que são companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado. O que significa material inadequado? Pensamentos de orgulho, de inveja, de prepotência. Então, esse foi o material que ela utilizou para viver. Então, Deus concedeu ali uma encarnação, porque é Deus que concede o corpo a todos nós, e ela aplicou ali um material inadequado. Nesta outra parte, ele diz: absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego e aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Interessante isso aqui. Vejamos, eles estavam absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, ou seja, elas estavam sempre preocupadas com a parte mais inferior da sociedade, que é a bebida, maledicência, egoísmo, vaidosos e etc. E elas transformaram essas esperanças em ambições criminosas, que foi somente coisas ruins para elas e para os outros. E também essas expressões de confiança que Deus os deu a eles e a todos nós, ficou um fanatismo cego. Ela ficou somente nessa parte de fanatismo. E teve aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Ou seja, as suas aspirações, que são pretensões, os desejos, o ideal, ele deixou ali somente para trás. Então ele ficou naqueles interesses mais baixos. O fanatismo cego que transformou numa paixão. E sabemos que paixão não é amor, é paixão por uma determinada pessoa ou qualquer coisa, que aquilo não leva a nenhum resultado positivo. E ele diz que debalde, ou seja, inutilmente, em vão, se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor. No santuário interno, ou seja, na sua memória, ali no seu íntimo, ele recebe a palavra delicada do Senhor. E quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Então, eles estavam numa situação, precisavam modificar seu modo de vida. E quando eles recebem esta palavra do Senhor, eles ficam obcecados pelas ilusões do plano físico. Eles ouvem, mas eles não querem saber. Por quê? Porque perdeu a faculdade de escutar. A faculdade de escutar não é no sentido físico, é no sentido de escutar aquilo que vem do alto, é menosprezar aquilo que de bem para nós que nós recebemos. E ele diz que entre os seus ouvidos e a sublime advertência erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. Então, nessa situação, ele recebe essa advertência, mas não adianta. Ele ergue ali fronteiras, isto é, barricadas, muros de egoísmo cristalizado.
ele não recebe nada e não quer receber. E esse egoísmo e também essa viciosa aflição que ele está naquela situação, ele está ali desesperado. E continua dizendo Emmanuel, e pouco a pouco o Filho de Deus encarnado na Terra, de rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa à condição de mendigo de luz e paz na velhice e na morte. Ele está dizendo para nós que, pouco a pouco, esse Filho de Deus encarnado na Terra, rico de ideais humanos, ou seja, ele tinha muitos ideais humanos, só que ele passou isso para realizações transitórias. Ele aplicou o seu tempo, o seu conhecimento para essas realizações transitórias. Desta forma, ele passou para uma condição de mendigo de luz e paz. Mendigo, ou seja, ele está ali mendigando agora exatamente a luz e a paz. E fica nessa situação na velhice e também na morte. Continua dizendo que o Senhor continua ensinando e amando, sempre, orientando e dirigindo, está sempre nos orientando através dos nossos mentores. Mas, por que a surdez prossegue sempre? Olha, então a surdez é no sentido de pegar o pensamento, a advertência. Então ele não dá muita importância para aquilo, ou nada de importância. E ele prossegue sempre. Quando chega seu tempo, as bombas renovadoras do sofrimento. Então, mesmo ele estando ainda encarnado, vão chegar essas bombas explosivos, que são os sofrimentos, para que ele possa ver que o caminho está equivocado. E, como ele diz, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhes são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma, para o reencontro sublime com a divindade. Nesta conclusão, ele diz que, infelizmente, vão vir todos esses sofrimentos para as pessoas que passaram a vida achando que aqui era um passeio de recreio, que tinha somente que desfrutar das coisas do mundo. E, na verdade, nós somos usufrutuários de todas as coisas materiais. E é necessário que nós tenhamos essa certeza de que viemos aqui para nos melhorarmos moralmente e intelectualmente. Então, desta forma, ele vai reintegrar no santuário de si mesmo para o reencontro, ou seja, ele vai ter que ter uma nova reencarnação. Uma lição que é uma grande advertência para todos nós. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.